Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aí no início para me ajudar e eu vou deixar também aqui embaixo o link para as minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, que eu posto vários outros conteúdos complementares. E inclusive para quem já me segue há mais tempo, eu posto também a descrição de cada trânsito relacionado ao planeta da playlist aqui embaixo. Então eu já deixo o link direto para cada vídeo, para caso vocês já entendam um pouco sobre quais trânsitos vocês recebem aí nessa sinastria e poderem ir lá no TikTok para conseguir ter uma absorção maior do que pode estar sendo afetado aí para vocês. E hoje nós vamos falar sobre Lua em sobreposição à casa 1 do parceiro. E essa é uma casa, gente, vamos lá, é uma casa bem subjetiva. Então, qualquer coisa que eu possa falar aqui, pode ser que ainda não seja o suficiente para a descrição desse posicionamento que será tão sutil, ao mesmo tempo que você vai perceber uma dinâmica diferente para quem sente esse posicionamento. Eu digo que será sutil porque aqui a gente está falando do eixo do eu e do outro. Então é a minha identidade pessoal, que é justamente o ascendente, que é a casa 1, junto com o eixo do outro, que é a casa 7. Então aqui nós vemos como se fosse uma projeção, sabe? É uma projeção de mim mesmo para mim mesmo. Então, a gente enxerga tanto a pessoa da casa quanto a pessoa da lua, elas têm uma sensação de vulnerabilidade, sentem que estão expostas um ao outro. Porque o nosso ascendente, trazendo um pouco do estereótipo, tanto da lua quanto da casa, o ascendente é a nossa energia mais natural, é a nossa energia mais fluida que tem dentro de nós. Dificilmente a gente não vai perceber características muito presentes que nós temos na nossa personalidade através do nosso ascendente. E tanto que eu, como astróloga, várias vezes encontro e conheço pessoas que, pela projeção social que elas emanam através do ascendente, obviamente, eu já meio que consigo ter um feeling. Essa pessoa, ela tem uma energia muito forte de um signo X, de um signo Y. Então, por mais que às vezes não seja o ascendente, às vezes eu consigo perceber quando a pessoa tem um acúmulo planetário, por exemplo, dentro de um determinado signo, porque a pessoa emana muitas características daquele signo específico. E principalmente me focando mais na sinastria, principalmente depois também da geração desse canal, que eu comecei a me aprofundar mais em cada vídeo sobre cada sobreposição, que a gente para ter essa reflexão, é bem diferente de quando a gente está dentro de uma leitura astrológica, de um mapa de sinastria, querendo trazer um todo, né, daquela relação. Aqui eu consigo me aprofundar mais e trazer esses conhecimentos até para mim mesma. E por mais que o ascendente ele já seja uma energia muito natural que nós emanamos para qualquer pessoa, né? Então é uma energia que a gente não tem tanta vergonha assim de expor, que na verdade nós queremos transparecer aquela imagem social, né? Daí tendo esse arquétipo do signo em questão. Então, mas mesmo assim, essa sobreposição de lua na 1 faz com que a gente sinta uma vulnerabilidade. A pessoa da lua, ela sente mais essa vulnerabilidade. Mas a pessoa do ascendente é como se ela encontrasse alguém cujas essas características são super genuínas para a pessoa da lua. Então, a pessoa do ascendente, ela tem uma certa admiração muito assim, pela forma como a pessoa da lua se expressa, pela forma como a pessoa da lua consegue ter esse contato com o signo em questão de uma forma muito mais instintiva, intuitiva. É porque o ascendente, ele é uma energia natural nossa, mas é uma energia que ao longo dos anos nós nos esforçamos para nos tornar assim. E daí também tem muito uma questão de progressões de mapa astral, né? Que daí, conforme a gente tem um mapa progredido individual de cada pessoa, a gente também vai modificando o ascendente conforme os anos vão passando, mas isso não, eu não vou entrar em questão nisso aqui para não gerar confusão dentro de vocês. Mas o que eu quero dizer com esse tema é que conforme os anos vão passando, a gente meio que amadurece a perspectiva, a forma como nós queremos nos portar para os outros, justamente por conta do mapa progredido de cada pessoa.
Então, o ascendente, ele é uma energia natural, sim, ao mesmo tempo que ele é uma energia que ela é estrategicamente calculada e projetada para que as pessoas nos vejam assim. E com o tempo a gente sente essa necessidade, né, de mudar um pouco a forma como nós queremos nos projetar para a sociedade. Agora, quando a gente tem essa lua aqui em sobreposição ao ascendente, o ascendente, por mais que a gente tenha progressões, a gente sempre vai ter o mapa natal. E isso nunca vai mudar, por isso que em técnicas preditivas a gente tem que considerar, dependendo do que for questionado ali, né, ambos os mapas. Mas a questão da lua na casa 1 é justamente a forma como a pessoa do ascendente vai ter essa admiração pela forma como a pessoa da lua se porta, pela forma como a pessoa da lua consegue ser genuinamente o arquétipo daquela energia, daquele signo. Porque a lua dentro do nosso mapa natal, gente, e até mesmo nas sinastrias, eu já falei muito aqui dentro da playlist da lua a respeito sobre a importância da caracterização do posicionamento da lua na sinastria. A lua é o que vai dar a base para o relacionamento, a lua precisa estar bem posicionada, porque senão vocês podem ter muitas instabilidades por aí. E por que que a lua é tão importante? A lua é importante justamente porque ela fala sobre os nossos instintos mais primitivos. Então, é como se nós automaticamente vibrássemos nessa energia em situações de perigo, por exemplo. Porque a lua vai falar sobre o que nós precisamos para estarmos emocionalmente bem. Então, a forma como nós vamos vibrar a nossa energia vai mostrar muito o que é necessário para a nossa nutrição emocional. Então, vocês conseguem perceber o tanto que esse posicionamento se torna subjetivo. É muito parecido, sim, com uma lua na casa 7, mas eu acho que a lua na casa 1 é mais ainda. É subjetivo porque a gente não tem como se aprofundar tanto nas questões de uma lua na casa 1 se você já não tiver sentido. Eu particularmente já senti, né, tenho uma relação cuja minha lua cai na casa 1 de uma pessoa, mas até para mim é meio difícil falar sobre isso. Mas é muito nítido para mim a forma como eu fico vulnerável. Eu sendo a pessoa da lua, eu sinto que a pessoa da ascendente me enxerga de uma forma muito explícita. É como se eu não conseguisse esconder nada dessa pessoa. E justamente por isso eu nem tento, sabe? É uma situação do tipo assim, eu sou muito sincera com essa pessoa. Eu acho que eu nunca escondi nada dessa pessoa e tenho até medo de esconder, porque eu sinto como se ela estivesse realmente olhando para minha alma. Porque o nosso posicionamento lunar, ele não é como um sol, ou um ascendente, ou um Marte, que nós gostamos que as pessoas vejam. Que tem muito essa coisa do egocentrismo relacionado, né? A lua não. A lua é como se fosse aquilo que a gente quer guardar pra gente. Tanto que a gente só consegue ver muitas percepções do posicionamento da lua de uma pessoa quando a gente começa a morar com ela dentro de casa, quando a gente tem um convívio, né, ali dentro da rotina dessa pessoa. Caso contrário, a gente consegue ativar outros posicionamentos do mapa dessa pessoa com quem a gente convive, mas não aquele lado emocional, aquele lado vulnerável da pessoa. Quando uma pessoa tem sobreposição de lua dentro da casa 1 do parceiro, do ascendente, é como se essa trava sobre o convívio do lar não existisse. Então, por mais que eu não conviva com essa pessoa, que essa pessoa não more comigo, eu sinto que é como se ela já me conhecesse tão profundamente, que eu não preciso esconder isso dela, ou que ela mesma já meio que tem um feeling sobre as questões da minha lua. E é muito engraçado que a minha lua é em Capricórnio, né? Então, pessoas com lua em Capricórnio podem confirmar aí pra mim o quanto nós somos reservados, né? O quanto a nossa intimidade pouquíssimas pessoas têm acesso, somente as pessoas que a gente realmente gosta, né? E quando eu conheci essa pessoa, eu não tinha muito eu não vou falar sobre essas coisas aqui pra ele. Porque, na verdade, ele mesmo já projetava essa energia pra mim, que é o ascendente, né? Então eu me sentia muito confortável em poder me entregar de uma forma muito mais fácil. Então a questão aqui é que a gente entrega a nossa confiança com muita facilidade.
E daí, dependendo dos trânsitos que essa lua recebe, às vezes pode ser uma decisão maravilhosa, você encontrou uma pessoa com a qual você confia, mas dependendo ali dos trânsitos, tendo quadraturas e oposições, às vezes a gente pode quebrar um pouco a cara com isso. Então, se essa lua tá na casa 1, é legal a gente ver os trânsitos. É sempre bom, né, gente? Na verdade, dentro de uma leitura, realmente, a gente precisa analisar os trânsitos. Não tem como fugir disso. Mas a questão da confiança, ela se projeta justamente por conta desse estereótipo do ascendente da pessoa. Então, a pessoa lunar, ela acaba confiando muito rapidamente na pessoa do ascendente. E justamente porque a pessoa do ascendente, dando novamente o meu exemplo, né, da lua em Capricórnio, a pessoa tem ascendente em Capricórnio. Vai acontecer aqui da gente sentir que nós dois somos muito fechados. Nós dois temos uma certa trava ali para se entregar para outra pessoa. Somos pessoas mais pé no chão, né, que tem ali uma necessidade de controle maior sobre as situações. Que a gente sente ali, né, uma sensação de que somos dois idosos, mesmo sendo muito novos. Então, pessoas que às vezes são maduras demais, né, para a idade que possuem. Ou que até mesmo são meio caretas, né, às vezes se enxergam dessa maneira e que tem um certo peso de responsabilidades nos ombros, né, de responsabilidades que às vezes nem são nossas, mas que a gente acaba arcando. Então, vocês entendem que vai ter aqui uma familiaridade em várias situações. É literalmente aqui a infância e traumas infantis e a energia mais instintiva se fundindo com aquilo que o nosso ascendente ele já gosta de exercer naturalmente. Então, provavelmente vai ter muito essa questão também da pessoa lunar ali ter certas características, memórias e algumas situações da infância que vão ser muito similares com situações que a pessoa do ascendente já passou. E daí, para isso, tem que se analisar qual que é o signo que está dentro desse ascendente e entender, né, o arquétipo da lua também aqui, para que vocês consigam fazer essas pequenas correlações dessas similaridades. Um exemplo meu, né, de lua em Capricórnio, essa pessoa tinha ascendente em Capricórnio. O que acontecia de similaridades pra gente era justamente todas as situações que nós, desde muito novos, tivemos que arcar com responsabilidades que não eram nossas. A questão da mãe também tem um arquétipo da mãe muito relacionado aqui dentro dessa sobreposição também. Então, para pessoas de lua em Capricórnio, por exemplo, é muito comum que às vezes a mãe ela se coloque no papel de filha dentro da relação, né? Para as pessoas que têm lua em Capricórnio no mapa natal, às vezes esses papéis acabam se invertendo, né? E a gente acaba tendo que arcar muito com essa responsabilidade de, às vezes, ter que direcionar a mãe pelo caminho certo, sendo que, na verdade, você é a criança da relação. E com a pessoa do ascendente, da qual essa relação aqui que eu tô trazendo como exemplo, não acontecia dessa maneira, mas ele tinha que cuidar muito da mãe ao longo dos anos, desde muito cedo. E muitas vezes ele que trazia o papel de ser responsável pela mãe por algumas questões individuais dele, né, que eu não vou citar aqui. Então, esses são alguns dos exemplos para quem tem Capricórnio dentro desse eixo, né, do ascendente e da lua, dessa sobreposição que eu tô trazendo aqui. E daí, para vocês que têm outros signos, é interessante vocês lerem sobre a lua em sobreposição e sobre a questão do ascendente para entenderem essas similaridades. Lá no meu Instagram, eu já tenho uma série completa sobre a lua em cada signo, para quem quiser assistir e entender um pouco melhor algumas questões próprias. E eu também cito algumas características da mãe também. Então aqui a pessoa da lua ela tem uma exposição maior em relação à pessoa do ascendente. Ela se expõe mais para a pessoa do ascendente em situações que normalmente com outras pessoas, com outras relações, ela manteria essas informações para si. Aqui a gente também vai perceber uma atração física muito sutil. Outras coisas no mapa podem trazer intensidade para essa atração física. Mas aqui a atração física é como se ela fosse, como se ela se iniciasse na admiração e ela se voltasse aqui pro físico também. Porque aqui a pessoa da lua, ela vai achar a pessoa da casa muito charmosa. A pessoa da casa, ela vai se portar de uma maneira. A forma como a pessoa da casa fala, a forma como a pessoa da casa se veste,
sabe? E como tudo dentro da imagem que a pessoa da casa projeta faz com que a pessoa da lua se sinta segura, sabe? É uma situação muito estranha, assim, para se sentir. Às vezes a pessoa da casa não é bonita no sentido físico da situação, mas a forma como ela se porta é muito atrativo para a pessoa da lua. Enquanto a pessoa da casa, ela olha para a pessoa da lua como se fosse meio infantil, assim. Mas não num sentido ruim, como vocês devem estar pensando. Mas é como se a pessoa da casa, ela gostasse de nutrir essa juventude natural que a pessoa da lua vai carregar. A pessoa da casa vai olhar para a pessoa da lua como se ela precisasse cuidar da pessoa da lua. Como se ela fosse uma criança que tem ali aquele vigor inicial de quando nós somos crianças mesmo. Sabe que a gente tem assim um QI meio sonhador demais, ainda não conhece a responsabilidade da vida adulta, que ainda tem esse olhar muito ingênuo para a vida. A pessoa da casa vai ter esse pensamento da pessoa da lua, mas ela vai adorar. E ela vai querer nutrir isso dentro da pessoa da lua, e porque ela espera que a pessoa da lua nunca mude, sabe? A forma como ela é mesmo. E se lembrem que em todos os outros vídeos eu estou citando a questão da composição de leitura da lua, que a gente tem que considerar que ela é um astro de fases e tem as suas oscilações. Então, normalmente a nossa lua, ela sente muitas flutuações em relação ao nosso horóscopo também, que tem muito uma correlação aqui quando eu falo sobre isso. E aqui dentro dessa casa, essas flutuações elas vão acontecer a partir do reflexo da imagem da pessoa do ascendente. Então, quando a pessoa da lua, ela tá muito para cima, ela tá vibrando numa energia assim muito positiva, a pessoa do ascendente provavelmente vai se sentir mais confiante, mais forte, potente perto da pessoa da lua. E os dois estão aqui emanando uma imagem muito positiva, muito vibracional mesmo um com o outro. E daí, quando a pessoa da lua está vibrando, né, numa energia mais baixa, mais negativa, por conta de tudo que ela está sentindo no momento, é como se isso afetasse diretamente a autoconfiança da pessoa do ascendente. Ela também se sentisse meio para baixo junto com a pessoa da lua. Então, a pessoa do ascendente, ela se sente meio intoxicada com o mood da pessoa da lua. E com essa manifestação, a gente tem que sempre analisar como que a pessoa da lua é bem trabalhada na lua natal dela. Tirando aqui a questão da sinastria, porque sempre que a gente vai analisar uma sinastria, a gente tem que considerar o mapa individual de cada pessoa. Isso é até uma situação que eu quero trazer aqui para vocês em vídeos futuros, que eu quero trazer leitura na prática para vocês entenderem um pouco. Mas digamos que essa mesma pessoa lunar aqui dessa sobreposição, ela não tem uma boa relação com a própria lua natal, vai acontecer que isso ser projetado para a relação. Então, às vezes, todos esses aspectos positivos que eu estou citando não seja algo completamente parecido com o que vocês sentem por aí. Vai ter o mesmo feeling, mas não vai ser de uma forma tão leve quanto eu estou citando. Aqui a gente também vê que a pessoa da casa é muito movida, assim, pela pessoa da lua, como se quisesse sempre estar aos pés da pessoa da lua, num sentido de que quer agradar, entende? Então, que não quer que as expectativas da pessoa da lua não sejam supridas através de si, sabe? Então, é como se ele quisesse alcançar esse patamar que ele acredita que a pessoa da lua idealiza. E como a pessoa da lua, ela se sente muito exposta, como se realmente estivesse nua para a pessoa da casa, né? Essa sensação de abertura que a pessoa da lua emana para a pessoa da casa vai tocar a pessoa da casa assim num ponto muito fraco dela, assim, numa sensibilidade que ela normalmente não se vê tendo esse sentimento. E a pessoa da lua pode despertar essa sensação na pessoa da casa de sensibilidade, sabe? Que às vezes a gente sente que nunca teria isso com nenhuma outra pessoa, ou que não tinha isso dentro de si, né? Essa sensibilidade tão natural e tão genuína com alguém, sabe? Então aqui tem um despertar de um carinho muito mútuo, principalmente vindo da pessoa da casa. A pessoa da casa, ela vai ter assim uma admiração realmente amável assim pela pessoa da lua e querer manter a essência natural da pessoa da lua bem nutrida.
É um ótimo posicionamento para casamentos e normalmente é relacionado a almas afins também essa sobreposição, justamente porque vocês têm uma similaridade aqui na personalidade de vocês. Então eu acho que é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Camila Bratz e se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria. E me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.